BBB 23 pode até não ter a edição 101, mas a gente faz aqui no É Tempo de BBB para fazer um balanço desta temporada. Então vem com a gente. E como prometido no nosso último programa da temporada do É Tempo de BBB, vamos fazer uma mesa redonda aqui, está bem cheia. Eu vou começar apresentando Ana Clara Brant, que abriu a temporada e está aqui encerrando com a gente. Seja bem-vinda, Ana. Ei, Renato, pois é, estava aqui há 100 dias atrás, né, a gente começando a analisar esse BBB com muita expectativa, pena que as coisas foram desgringolando ao longo aí desses 100 dias, mas vamos analisar essa temporada aí que foi meio flopada, né, gente? Tem bastante coisa para poder falar, né? Temos. Está aqui com a gente também Bruna Carmona mais uma vez. Bruna, seja bem-vinda. A última vez sendo o Tadeu Schmidt, agora presencialmente. Muito bem, todo mundo bem e tal. Tô feliz de estar aqui. Não tão feliz com o desfecho do Big Brother, nem com a edição como um todo. Mas vamos lá, vamos fazer um balanço de como é que isso aconteceu. Vamos falar muito. E o nosso quarto elemento hoje, Giovana Oliveira. Seja bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, é um prazer poder falar mal dessa grande temporada que tivemos do BBB. Mal acho que vai ser uma coisa que vai ser constante neste programa, porque vamos começar falando desse resultado, desse trio de finalistas e a coroação de Amanda como campeã. Ela já era favorita, né? Desde a metade do programa a gente via esse favoritismo da Amanda, que se confirmou ontem com uma votação, uma porcentagem até expressiva, né? 68%, enquanto teve pouco mais de 16% para a Aline em segundo lugar, e a Bruna Grifal com pouco mais de 14%. Eu confesso, já falando aqui, que não sendo a Bruna Grifal campeã, para mim o resultado foi ótimo. Eu achei que foi ok. Assim, a Amanda, eu vinha falando isso já há um tempo. Eu acho que a Amanda é a vitória do sem graça, sabe? Assim, ela não tem um pingo de graça, ela podia ser eu, podia ser qualquer um de nós aqui, que de vez em quando tem uns momentos engraçados, fazia umas dancinhas, umas coisas ali. Não tem nada de muito especial, que é o que a gente realmente espera de um Big Brother, né? A gente quer carisma, a gente quer Gil do Vigor. Mas, assim, legal. No fim das contas, acho que é isso. Ela ganhou o prêmio legal. Se tivesse Os que sobraram? Se tivesse da Aline, legal. A Bruna tem uns momentos questionáveis, né? Assim, mas as outras duas, aí, acho que é isso. Assim, o sentimento geral do final do Big Brother é tipo, tá, beleza. Eu acho que ela refletiu muito o que foi essa edição. Foi uma edição meio sem graça também, muito, né, assim, meio apagada, esperou muito, teve muitas novidades, muitas regras. É uma edição que eu tava vendo isso ontem, ela teve tudo que um BBB tem. Ela teve casa de vidro, né, Renato, inclusive, foi lá conheceu a casa também. A gente teve repescagem, né, mais de uma repescagem, gente voltando 3 vezes. A gente paredão teve falso, paredão falso, a gente teve quarto branco, a gente teve intercâmbio, né, até participante mexicano que acabou dando no que deu. Expulsão, desistência, teve tudo que né, mudou as regras, assim, pra tentar dar uma movimentada, mas no final das contas acabou dando, e refletiu muito pela votação, e pra mim o que mais me impressionou foi essa audiência. A gente já fez uma matéria falando que foi a pior audiência da história do BBB, mas ontem, essa votação, a votação da final, 76 milhões de votos pra uma final, sendo que a de 2022 foram 750 milhões de votos, é menos de 10%, isso eu acho que já reflete que realmente foi um fracasso o BBB 23, né? Foi a menor quantidade do que o pessoal votou no Fiuk, que foi o 3º lugar daquele paredão da Juliette e da Camila. Sim, que então, foi assim, um paredão, um final também muito expressivo, né? E tipo assim, todo mundo já sabia que a Juliette ia vencer aquele paredão, então quase ninguém votou no Fiuk. E esse quase ninguém votou agora. Foi assim, bizarro. E é uma coisa que a gente tem que comparar, essa final, que ele se iguala a programas, a finais de BBBs, e na época ainda existia votação por telefone e SMS, ou seja, né, não sei nem de quanto tempo. E só para citar aqui também, o BBB 20, que foi um programa que teve uma repercussão muito grande, a Globo não divulgou o número de porcentagem, né, número de votos recebidos. Então a gente analisa... Que a Thelma ganhou. Que a Thelma venceu. Então a gente não teve o número de votos daquela final. Mas se parar para pensar nas 2 últimas temporadas, né, que foram temporadas que era realmente uma votação maciça na internet e que teve inclusive o uso de robôs na votação, é muito pequeno separar para o universo de BBB 76 milhões de votos. A própria Amanda, né, que muita gente falou que ela acabou ganhando uma torcida, o fanfic, esses doc shoes, gente que torcia pra ela, pro cara de sapato e tal. Mesmo assim, né, mesmo, não sei se já tava tão meio cartas marcadas já dela ganhar, né, porque ela foi ganhando esse favoritismo. Eu, assim, eu não achava que a Bruna ia ficar tão próxima da Aline, porque a diferença foi muito pequena, né, quase que a Bruna ainda ficou em segundo lugar.
Mas, assim, eu acho que é uma coisa. Inclusive, muita gente estava comentando aqui, gente que gosta de BBB, ama BBB, fanáticos mesmo, não assistiram nem a final. Sim. As pessoas foram Eu desistindo, estou né? desolado. De assistir Eu sou o fã de programa. Big Brother. Sendo bem sincera, uma galera nem sabia que a final era ontem. É basicamente isso. Não teve a repercussão não é necessária, a repercussão que costuma ter. Porque geralmente as enquetes, por exemplo, tem sempre muitos votos, né, que dão essa percepção. E a gente vê que nas enquetes, até mesmo que da enquete do Portal O Tempo, a diferença entre a Amanda e a Aline era muito Muito pequena. pequena. É. E a enquete do Tempo, ela acertou a maioria dos resultados, até então só errou um paredão, que foi o do... Da Bruna foi o último, né? Da Larissa. Que a Larissa saiu. E a gente ficava naquela coisa, tinha uma pequena margem ali de vitória da Amanda apontando de 2%. Mesmo dos outros portais também tava diferença pequena, eu acho. E né? ficou esse processo que a gente viu. Acho que era um sinal também de como que as pessoas estavam lidando com esse Big Brother, da forma como ele não estava, vamos dizer assim, agradando realmente as pessoas. E nisso eu quero saber de vocês, o que vocês acham que foi o fator que levou a esse desinteresse mesmo? Eu tenho algumas pontuações aqui, e eu lembro muito daquele meme maravilhoso de Renata Vasconcelos: xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil, inconsistente. Pra mim, essa é uma definição ótima pra essa temporada do BBB. Eu tenho umas teorias, assim. Faltou também um personagem carismático o suficiente para que a gente ficasse feliz de ver. Hoje vou ligar a televisão para ver o fulano. Eu sou muito fã do Gil do Vigor, então assim, eu ligava a TV para Torcia ver pro Gil do não Vigor. quero Mais que Juliette. Muito mais. Pra mim, ele é o campeão moral do Sim. Big Brother 21. Os Ele é. cactos não me ouçam. Exatamente. Desculpa, Cactus, não é nada contra a Juliette, é só uma paixão mesmo pelo Gil. Mas assim, é carisma. É um cara que vai me entregar uma palavra basculho que virou trend, A mais Que virou buscada uma da mais internet buscada. no ano, Meme, né? meme. Hoje em dia, tipo assim, eu não vim do lixo pra perder pra basculho. Não, Sabe? todo dia ele dava alguma coisa assim Todo que dava pra dia. gente ser feliz. Então eu ligava minha televisão até no pay-per-view, coisa que eu não fiz nesse 23, que é assistir pay-per-view, pra ver o Gil do Vigor, pra dar risada com ele, pra ver qual que era a próxima coisa que ele ia fazer, pra me entreter, porque Big Brother é entretenimento. Agora, eu acho até engraçado que a Amanda ganhou, mas uma das cenas dela que mais foi pra internet é ela deitada na cama, tipo, afundada lá na cama. 1000 vezes. 1000 vezes. Então, assim, ela ganhou o Big Brother deitada na cama. Não é, assim, eventualmente isso vai acontecer, até que a gente já falou de saúde mental, a questão deles lá dentro, nesse programa achei que foi um pouco mais tensa. Mas, assim, sinceramente, não é isso que eu quero ver na televisão num programa de entretenimento. Então faltou um personagem, eu acho que é um primeiro ponto. E outra coisa que me incomodou pessoalmente foi a quantidade de oscilação nas dinâmicas do programa. Então eu nunca entendi o que ia acontecer na outra Isso eu acho que é um problema gravíssimo dessa temporada, que eu não sei o que se passou na cabeça da produção, desculpa te interrompendo, Bruno, é porque eu não conseguia. O Tadeu explicava, tinha os dummies lá que às vezes explicava a dinâmica das provas, né? Aí eu ficava assim, gente, eu não tô entendendo. Aí o pessoal Dinâmica da começava a semana jogar, mesmo. Sim. eu não entendi. Usa. E a dinâmica da semana é porque não sei quem vai Tava puxar, não sei colocar mil quem. coisas. Aí o fulano vai tirar, não sei Poder quem, porque depois a coringa, outra vai vir, vai poder colocar. Que foi horrível. Eu não Poder conseguia coringa. entender o que estava acontecendo no eu tinha que ir lá programa. naquele infográfico do Twitter e eu ficava lendo Sim, aquilo e falei, não é entender. possível que eu não tô conseguindo. Eu tô com um problema cognitivo, porque eu não tô conseguindo entender. Eu achei que eu tava com algum problema realmente, que eu não conseguia. A maioria das dinâmicas, eu não conseguia entender nada. E me deu muita saudade da que a gente chama de BBB raiz, daquelas provas Sim. que eram mais intuitivas, que eu acho que talvez até prendesse mais a atenção das Virando meio pessoas. prova de pessoas. fazenda, né? A fazenda que é mestre em fazer essas provas que ninguém entende, essas coisas que ninguém entende. O BBB virou um pouco isso também. Mas assim, de personagens carismáticos, eu dava muito assim pro Nicásio. Eu gosto demais do Nicásio ainda. Aí eu já não gostei. Assim, que eu acho ele meio doido. Mas o César Black, na hora que daquela propaganda dele, eu falei assim, cara, esse menino vai fazer todo mundo rir demais. Pô, ele entrou com chinelo escrito Ai Preto. Ele só fez rir ontem na final que apareceu de peruca. Sim. É. Aí todo mundo colocou assim, expectativa no alto, César Black. Aí começou, todo mundo ficou tipo. Aí não sabe. A gente também não sabe se é porque ele já começou já meio que errando, porque entrou junto com a Domitila. Se ali também ele ficou no quarto que foi errado pra ele, mas assim. Mas aqui eu vou fazer a mística. Eu acho que também tem uma coisa de química entre os participantes. Sim. Dependendo. Às vezes ele poderia ser um personagem super engraçado, mas ele não encontrou ali uma pessoa que fosse gasolina pro fogo que ele tinha. Pra ser talvez até um complemento dele, pra É. ele poder se soltar, se sentir mais à vontade. Eu não sei se vocês lembram, desculpa te cortar, mas assim, a Mari Gonzalez, quando ela juntou com a Ah. Ivy, quer dizer, a parzinho dela era a Fly. Mas aí a Fly sai e ela junta com a Ivy e ela protagoniza um momento engraçadíssimo. Maravilhoso. Porque, tipo, era a pessoa que tava ali pra seguir É, naquele não teve. caminho com ela.
E aí, nesse Big Brother, assim, as parcerias foram estranhas. Não tinha uma realmente, eu não senti uma afinidade entre os participantes Tinha. ali. Acho que até a Bruna e a Larissa mesmo não devem muito. Elas não. se estranhavam, É, umas não era... forçações. Até muito. Acho que a relação parecia mais que estavam tentando fazer parcerias só no jogo e não uma questão de afinidade, de mesmo de gostar da pessoa. Foi assim, ó, eu gosto de você, quero ficar com você, ser seu parceiro de jogo, a gente discutir as coisas. Eu não via, por exemplo, uma Camila de Lucas com o João, Exato. Uhum. que era uma Sim, relação muito amizade. bacana. Uma Sarah com o Gil, que teve o desentendimento deles, mas eles tinham uma relação ali que era. Você via que era uma emoção, uma sinceridade muito grande entre eles. Eu não vi nessa temporada. Mesmo as relações entre casais, gente. Tanto que foi tão intenso o Gusquei, né? Que acabou que não deu certo. Eu não acho que Fred e Larissa vão dar certo também. Nem Também acho Sarah que e Também acho que Thiago. não. Que nenhum desses casais aí, tudo ali foi muito forçado. Nem isso, os relacionamentos Eu juro. amorosos, né? De casal ali. Nem isso deu certo ali. Em algum momento eu acreditei no Alface, sabe? Eu fui a pessoa que acreditou no Alface. Ele Mas eu também é também cheguei a engraçado. acreditar Eu cheguei a nele. acreditar nele. Assim como eu cheguei a acreditar na Sarah Aline, que eu pensei que em alguns momentos eu falei assim, nossa, a Sarah tá indo, ela tá no caminho, ela Uhum. vai. Aí depois não foi. E ela não Engata. ia. Ela, tipo, ela começava a aquecer os motores, aí Vai depois ela vai e desligava. Tipo assim, não, parei por aqui, Uhum. não posso ir mais adiante. Essa é a sensação que eu tinha. Mas o Alface também, eu acho que foi muito disso, de não ter encontrado a pessoa certa. Porque, Sim. assim, eu acho, Saiu de 4, trocou de 4, vai pra 4. eu acho que assim, ele tinha muito desse impulso inicial de fazer acontecer. Mas o que adianta? Você vai brigar com a parede? Você vai Brigou, minha arrumar- filha, brigou com tudo ali, né? Ele tentou, mas assim, as pessoas não reagiam, Sim. sabe? Aquela reage, moço. E aí, Mas tudo que vocês estão falando aí, né? Vocês estão analisando os participantes, é uma coisa que eu também já estava achando, e estava lendo algumas críticas hoje, inclusive a própria colunista de O Globo, a principal colunista de televisão do Globo, deu nota 0 para essa edição e fala que um dos principais problemas é a seleção do elenco, Sim. que ele tá repetindo. Vocês estão falando do Gil aí, realmente parece que toda edição ele tá buscando o Gil do Vigor. É o Esse Gil, ano, Bruno é a Gaga, Juliette. aquele Sim. Vinícius. Rodrigo Bambam. É Tem um sempre o elenco que Rodrigão. tá seguindo muitos padrões. Eu não sei se é melhor ele voltar pra aquele coisa raiz, igual uma Cida, que foi eleita foi escolhida pelo telefone. Sim, uma dinâmica com Uma operadores de coisa- telefone. Porque é o né, mesmo telefonia. povo, aquele povo bom, assim, Mas talvez a então, Amanda fuja um pouco do padrão, que ela é mais comum, entre aspas, E né? nem é tanto Então, não assim. sei. Mas Mas vamos manter o assim, simples, Eu né? acho que É ele tá, simples ele que tá, eu funciona. acho que tem que mudar a fórmula, Sim. vou ter que rever a fórmula, isso que a gente tava falando até antes de gravar, porque eu acho que até 2019 o BBB já tava muito saturado, eu particularmente parei de ver muito tempo, aí 2020 veio a pandemia, que aquele todo mundo, ele mudou, que realmente foi um sucesso, 2021, né, Sim. com a edição da Thelma e da Juliette, 2022 já foi um fracasso, então acho que pra 2024, já que vai ter, já confirmou, vai ter que mudar muita coisa. Eu acho que precisa repensar essa forma como são escolhidos esses participantes. Eu até gosto desse processo de ter os famosos dentro da casa, acho legal. Sim, pra mim, BBB 20 pra mim é a melhor temporada, gente. Sim. Pode falar o que for. Pra mim, eu sempre vou gostar de Manu Gavassi, ela me fez Ai, rir 2007, Muito. pra mim o meu Sabe, preferido é é- alemão. Ah, eu gosto dos 5. muito. Mas eu Nem falo viu da assim, Grazi? É. da não, Grazi. eu Eu vi, falo assim, desses últimos, né, que a gente veio, o BBB É, 20, eu ele vi. realmente foi um marco, um Foi. ícone, Foi. inclusive, como um recorde de votação num paredão Ai, que o nunca Babu e o A aconteceu. Pior. história, da televisão sabe? mundial, acho que Televisão não é? mundial, entrou no 1 Guinness bilhão Book. e meio de votos, Mas aí também vou chamar a atenção para as personalidades que estavam no camarote. Eram pessoas mais conhecidas. Sim, Eram pessoas, a Carol Concaura que entrou, eu falei, o quê? Não, mas a Carol foi do segundo, né? Do Não foi desse. 21. Foi do Foi do 21. 21. É, 21. Carol foi do segundo, é. Ai, errei. Esse foi Manu Gavassi, Babu, Babu Santana, Babu sabe? Rafa Santana. Kalimann. Mas enfim. a Manu já era conhecida. A Manu tinha feito É. Malhação. Manu fez novelas Não, a outras Manu na era Globo super- e também em outras emissoras. O Babu, astro do cinema, Cinema. né? virou e várias agora coisas. ficou, mas estourou muito no BBB, ganhou A contrato com Boca a Globo Rosa é desse depois também, disso, né? Tipo assim, a Boca A Rosa Boca gigante. Rosa Boca também. Rosa. Então a gente tinha pessoas ali dentro que, acho que talvez por ser o primeiro dessa leva com famosos, era muito novo, eles foram lá pra se jogar. Sim. E eu vejo que depois, como eu já falei aqui no Tempo de BBB, teve a régua Carol Conká. Depois que Uhum. aconteceu com Carol Conká, todo o cancelamento que ela sofreu por causa das atitudes dela, que não foram legais, a gente não tá passando pano, que realmente ela exagerou mesmo. Sim. Acho que as pessoas ficaram com medo de entrar os Esse famosos e cancelamento, depois né? serem Mas cancelados. também a gente percebe muito o cancelamento seletivo, né? Porque a Bruna mesmo. A Bruna Mas coisa superou, pior ficaram com ali dentro. ela pior. superou a régua Carol Conká e ela Gata chegou em ficou em terceiro lugar. É, Assim. coisa pior ali. Entendeu? Então acho que são coisas que a escolha do elenco, o Boninho tem que pesar muito também nessa escolha, e saber como que ele vai fazer e mudar esse processo de seleção. Uma coisa que eu acredito muito que o BBB precisa como um todo é dar uma renovada na equipe mesmo.
Uhum. Acho que são sempre as mesmas mentes por trás, e pelo que eu tô percebendo, não há uma mudança nesse padrão das escolhas, que parece que são sempre as mesmas pessoas que estão escolhendo os mesmos Os perfis, mesmos, procurando sim. as mesmas pessoas para se encaixar naquela roupa e não entenderam que a gente não vai ter outro Gil do Vigor. A gente pode ter um outro participante que seja mais cativante que o Gil, pode ter, mas nunca vai ser o Gil do Vigor. Assim como a gente não vai ter nenhuma outra Juliette, assim como a gente vai ter nenhuma outra Carol Conká, a gente não vai ter nenhuma outra Thelminha. As pessoas tentaram imitar o padrão de marketing digital que a Manu Gavassi fez. Ninguém vai repetir o que a Manu Gavassi fez. Pode superar, ser coisas melhores, mas nunca vai ser isso. Mas eu vejo que a produção criou essa roupa, né? Esse figurino e fala assim, não, esse fulano encaixa na cota Manu Gavassi. Esse aqui encaixa na cota Gil do Vigor. E não é assim. Acho que precisa dar uma oxigenada nessa equipe para poder mudar e trazer coisas novas. E trazer coisas novas não é modificando, complicando as regras do jogo com dinâmicas confusas. Acho que isso fez o público também perder muito interesse. Não, a própria ontem, a gente estava acompanhando, quem acompanhou a final, viu que a própria Globo se criticou. O quadro do Paulo Vieira e da Dani Calabresa, tem horas que eles foram até meio um pouco, passaram do limite, né? A gente estava comentando. Detonaram o tempo inteiro a edição, que eles não sabem como é que eles não apertaram o botão, não cometeram um crime, porque a edição foi muito cansativa. Detonaram a Aline ao vivo, isso eu achei muito deselegante, como diria a Sandra Nemberg, né? O Paulo Vieira falou até com o Boninho, que ele tem uma mão ruim para escolher elenco. Então, assim, você vê, até a própria Globo deixou passar isso. Que realmente eles estão, assim, alguma coisa vai acontecer para 2024. Amém. Precisa. Porque senão Precisa. ainda é o programa que mais tem rentabilidade na Globo, mas você vê as audiências, né, que caíram, ainda dá muita audiência, inclusive pra gente, mas não é a mesma coisa. Se eles não fizeram alguma coisa muito diferente. A edição também, eu achei, porque geralmente a edição do BBB é muito elogiada. Eu achei até as edições chatas. Sim. Ontem ele já começou de uma maneira muito chata. Nossa. A edição. Na matéria da Jéssica, ela fala isso, que tem gente que critica isso, como é que a edição do BBB foi muito ruim esse ano. Lenta, né? Muito Lenta, porque a gente via no pay-per-view, claro, a gente tem acesso às câmeras, ou pelo menos deveria ter todas 24 horas, depende da vontade de Little Bonnie também, né? Uhum. A gente tem acesso a muito mais coisas que acontecem, mas a gente não é de hoje que a edição sempre privilegia alguns participantes em detrimento de outros. Falta também pesar isso e saber o que colocar. Por mais que seja interessante para a Globo como um todo atrair pessoas para o pay-per-view, que as pessoas assinem o pay-per-view, mas elas só vão conseguir fazer isso se elas verem algo interessante acontecendo na TV aberta. Eu acho que a edição desse programa, né, dessa temporada, pecou muito com o que eles estavam exibindo. Muito. Porque eu tinha a sensação que o que estava acontecendo hoje, né, tá mostrando um programa, por exemplo, um programa de hoje, era a mesma coisa que tinha sido mostrado no programa de ontem e de anteontem. E era a mesma coisa. Eu tava me sentindo assim, no looping eterno. Eu vi isso, muita gente comenta no Twitter, que via no Globoplay era muito diferente do que que a edição mostrava, né? Mas eu queria fazer um disclaimer aqui pra galera da edição, porque, assim, sinceramente, difícil demais tirar alguma coisa boa Nossa, daquela teve que galera. tirar, meu filho, Não, leite eu de madeira. concordo. É um Isso, elenco fraco. Leite de pedra, assim. Mas assim, tinha várias Dá pra coisas ser que, talvez até no ano passado, teve a Bruna Gonçalves, que eles brincaram até muito com a Bruna Gonçalves, né? Sim. A esposa da Ludmilla. Essa era a planta mesmo. Foi planta Nossa. total. Mas eles tinham A uma... Marvelana desse ano. Nossa. Eles tinham uma descontração maior com as coisas pra tentar. Realmente, teve no ano passado também, teve que tirar leite de pedra, mas eles sabiam tirar. Essa equipe soube Pois é, tirar. ontem aí, em alguns juro pra momentos. vocês, quem nunca viu o BBB na vida e viu a primeira cena da final ontem, não teve vontade de ver. Porque começou de uma maneira tão xoxo, eu achei aquilo tão estranho. Sim. Um BBB começa a dar... Nossa, assim, eu falei, gente, como é que pode? A gente não dava uma risada, né? Não, sabe o que eu Não. achei que a gente tava falando de termômetro também? Eu lembro que na BBB 20 ou 21, o Twitter no dia da final, dos 20 assuntos, 18 eram ligados ao BBB. Ontem, eu contei, devia ter 3 ou outro. E não era o assunto mais comentado. Não. Tinha jogo, tinha NBA. É uma coisa. O Twitter é muito termômetro. Tem muita gente que acompanha pelas redes sociais, pelo Twitter. Dos 20 assuntos, 3 e olhe lá. E mesmo assim falando, estava Bruno Gaga, que as pessoas comentando, porque ele não foi nem citado, né, nem aparece. Paulo Vieira, que pra mim foi um dos destaques. Né? A gente poderia até falar que será que alguma coisa prestou nessa edição do BBB 23? Eu gostei. Eu gosto muito do Paulo Eu Vieira. gosto do Paulo Vieira, só Gosto acho também. que ele pesou mesmo, ele e a Dani Calabresa, nas críticas que eles fizeram à temporada. Muitas são críticas pertinentes, mas eu acho que a gente também tem que saber um limite do que falar, do que fazer, porque chegou a ser ofensivo. A parte da Uma Aline, hora, por né? exemplo, Ontem, eu da linha não foi achei legal que ele falando que era, né, participante que... Até esqueci qual foi a que brincadeira. entrou, o participante que entrou, mas não jogou, uma coisa assim. Qual participante que não era participante e que não jogou, uma coisa que ele deu. Citou a Anitta, Cauã Raymond e Ivete, que foram lá só pra fazer uma participação. Show, E quem ganhou o prêmio foi a Aline, né? Eu achei pesado essa parte.
Não que ela não seja ter sido uma planta na temporada, concordo plenamente. A Ela gente foi uma esperava até planta. muito, né? A gente comentou quando o nome dela foi. A gente esperava mais. Mas eu achei pesado, achei um pouco abusivo. Mas adorei os musicais. Fred Nicasso vestido de sereia, pra mim, foi Mas maravilhoso. no geral, eu gente. acho que o Paulo Vieira, pra mim, foi uma das coisas que salvou. Tem dia que eu via por causa dele. O Tadeu Schmidt, coitado, pegou. Eu acho que ele caiu como uma luva no programa, mas pena que ele pegou 2 edições muito Tadinho. fracas, né? Com um elenco fraco e com coisas até muito delicadas. Porque essa temporada teve essa questão da relação tóxica e quase a violência, né? começo, do né? Gabriel Fopp contra a Bruna, que o Tadeu teve que interferir mesmo, dar um recado. E outros momentos que ele teve dar uma interferência no jogo. Expulsão. A né? expulsão, que foi uma situação que ele tava realmente incomodado. No dia da expulsão, a gente via a cara do Tadeu, que é tipo assim, nossa, eu tenho que fazer isso porque é necessário, mas acho que se ele pudesse, ele ia falar assim com cara de sapato e com o Guimê no privado, e assim, escamar eles, xingá-los mesmo pela postura. Você viu o incômodo do Tadeu com tudo que aconteceu. Eu acho que o Tadeu é realmente um acerto nessa temporada. Desde o ano passado, desde né? o ano passado. Gosto muito da atuação dele, inclusive eu daria o prêmio pra ele em vez de dar pra Sim. Amanda. Mais uma vez, igual no ano passado. Vencedor moral Eu do Big tiraria Brother. 1,5 milhão do Arthur Aguiar e daria pro Tadeu, ou então daria pros Dames, que eu acho que são pessoas maravilhosas. A Os gente tem dames que me descobrir, fazer uma transportaram matéria lá. com os dames, né? Os Dames me transportaram no Estúdios Globo, foram maravilhosos, brincaram comigo, não falaram nada porque eles não podem falar, e eu fiquei penando com eles, tentando entender as mímicas deles, mas enfim, daria o prêmio pra eles. Mas tem essas questões, os assuntos também da temporada, que o Bruno citou no começo, que não renderam. A gente teve assuntos importantes ali dentro, como da relação tóxica, teve também a questão de amizades, relacionamentos como forma geral, porque a gente teve pessoas ali bissexuais, homossexuais. Então teve uma coisa Dos muito negros, mais... que né, a edição que tinha mais negros, né? negros. 11, e A mesmo gente assim teve não... muita questão de racismo debatida ali dentro. Teve falas consideradas racistas Pois que é, a vão ser questão, resolvidas intolerância aqui fora. religiosa, né? Exatamente. E mesmo tudo acontecendo, principalmente a questão do público, né, dos participantes negros, a gente viu que só a Aline conseguiu chegar à final. E Mesmo assim, porque ela fazia parte do grupo das desertas, né? Do quarto deserto, das desérticas. Se não fosse exatamente, já teria sido eliminada. Sim. Eu acho que tudo nesse Big Brother soou muito como voo de galinha. É isso, não decolava. Sabe assim, poxa, pautas tão importantes, por que não falamos disso? Nada decolava. Não existia um engajamento. Então era voo de galinha. Nós temos aqui uma pauta de intolerância religiosa. Vamos falar sobre isso? Voava até aqui, puf, despencava no Depois chão. passava o pano. Passa o pano e famoso continua pano. e segue. Mas em tudo, não só disso, você falou, acho interessante que você fala de voo de galinha, inclusive das regras. Porque assim, vamos fazer repescagem. Aí você acha que empolga ter essa. Aí dá errado. Aí tira o Fred Nicasso. Tudo, né? Em todos os sentidos teve isso. O Que qual- nada decolou. Nada. Mas eu acho que foi meio que uma afobação mesmo da própria produção, por isso que eu acho que tem que trocar. Porque, pra mim, foi um erro ter colocado a Casa de Vidro logo antes da estreia do Sim. programa. Sim. E logo no primeiro paredão já ser um paredão falso, porque você não conseguiu o tempo suficiente para as pessoas Sim. torcerem para alguém e falar assim, nossa, eu quero que fulano volte. Na primeira semana, você tirar 2 participantes e colocar depois um outro paredão para uma dinâmica de paredão falso, você não é tempo suficiente para as pessoas cativarem mesmo, falar assim, eu quero que aquela pessoa volte e vou. Como aconteceu em outras edições, tirando da Carla Dias, que na verdade nunca deveria ir para aquele quarto. Não adiantou Senhora. nada. Mas teve a Gleice, por exemplo, que foi um paredão falso que eu achei muito legal. E até esse virou meme, num retorno triunfal aí. Retorno triunfal. Citou novela, maravilhoso. O quarto branco, por exemplo, eu achei o quarto branco que colocou o pessoal numa dinâmica que tinha que ficar no carro segurando uma placa. Nossa. Eu Que acho foi igualzinha a prova agora também do paredão, né? Exatamente, O último só paredão, que segurando É uma a paredão prova de- do finalista, segurando a placa também Paredão de, prova. dentro do Era carro. tudo muito monótono, muito pesado. não tinha nada. sabe? Muito- O último quarto branco foi da Manu Gavassi com o Prior e com a Gisele. Foi incrível. Foi incrível porque, assim, eles ficaram juntos, lavaram uma roupa, depois criaram até uma coisa mais próxima, não que se tornaram amigos. Ele aprendeu o que era sororidade. Mas foi muito mais interessante e ver É. que a Manu Gavassi, ela foi lá e apertou o botão e foi pro paredão e, tipo, de boa. Ela aguentou até o quanto ela pôde. Foi rápido, quem esperava fosse ficar até mais tempo. Mas foi mais interessante que Sim. colocar as 2 pessoas dentro do carro, segurando uma placa lá que não podia deixar cair. E naquele BBB era ótimo, porque, tipo assim, mesmo eles se odiando, assim, no jogo, eles ficavam na festa juntos, bebiam, conversavam, tipo, se divertiam até, tipo, Prior e a Manu tinham aquela guerra, só que eles ficavam na festa, tipo assim, super amigos. Aí depois disso, não, começava aquela atrito, não.
meu quarto é o seu quarto, não podemos ficar juntos, não podemos conversar, sabe? Os Tipo, quartos que foram gente, protagonistas. O nem as vencedor festas. foi o deserto. Foi a Sabe, minha assim, Amanda. nem as festas. nada. O que eu lembro das festas desse Big Brother é o after dos cria, que era um negócio assim que, sinceramente, pra mim era demais. Eu E o achava que Tadeu aquilo chamou não atenção tinha disso graça. também. É, por causa da não forma era como legal. estavam É. levando. Mas parecia que eles estavam forçando também. É isso, não Porque tinha graça. aí a gente volta na minha cabeça aquele ponto importante. O elenco, que não é carismático. O elenco que não tem nada problema para foi isso. entregar. Não, você tem todas as possibilidades. Eu reconheço que teve sim até um esforço da produção para fazer decolar. Acho que até mesmo se afobaram no meio disso tudo, criando a repescagem, que também não tinha necessidade de ter acontecido. Mas tentaram empolgar de alguma forma, tipo, dando os caminhos até mesmo para os participantes. Mas o elenco em si não quis. É tanto que a primeira pergunta, assim, uma das primeiras perguntas, quando a Larissa e o Fred voltaram na repescagem, é quantos seguidores que eu tenho? E O foi Fred bem não quis nem baixo. voltar, demais. gente. O Fred Desimpedidos, que era uma pessoa que eu apostava, que poderia ser uma pessoa que ganhar, começou a conquistar, mas queimou total o filme. Ele não quis voltar, nem Sim. tentar voltar. Pra você ver, né? Não. Não, ele tava Já naquele quarto, desistiu antes assim, de com uma começar. cara de raiva, assim, sem vontade nenhuma. Voltou, tipo... Vou voltar. Exatamente. Então, a gente tem que. São esses elementos que eu acho que fazem a gente. Fez a gente cansar dessa temporada. E o outro ponto também que a gente tem que chamar atenção sempre é esse esquema de votação. Foram 76 milhões de votos? Foram 76. Mas isso não representa o voto da maioria. Uhum. É o esquema de votação que eu acho que Dos precisa ser fanfics. aprimorado. Porque, tanto pelos paredões que a gente viu, dessas eliminações, que muito, pelo menos na minha bolha, eu não conheci ninguém que concordava com o resultado dos paredões. Que sempre falava assim, não, eu quero que fulano saia, mas e fulano voltava. E a outra pessoa que... Voltar como era antes, eu acho que numa época não era um voto por pessoa, por CPF, tinha uma coisa assim também. Na época era ou era por tinha o tele- cadastro pelo Globo, ou uma coisa você tem teu assim. hoje tem teu cadastro, mas é liberado, você vota o quanto que você É, quiser. eu já votei várias vezes, assim. Eu também já votei. Inclusive, eu continuo votando quando é um paredão que me interessa, sabe? Mas esse esquema de votação que esses fãs, né, essa milícia digital começou com os cactos, principalmente, né? Sim. Tem atuado e tem interferido no resultado do programa e não representa realmente o voto o desejo da maioria. Então, eu acho que isso é uma coisa que a produção do BBB precisa repensar muito para os próximos anos, porque eu concordo muito com uma frase que eu vi no Twitter, foi até do Gustavo, do BBB passado, falando que os fãs estão estragando o Sim, BBB por total. causa dessa mobilização deles para defender um participante que eles idolatram, mas não olham o que esse participante realmente fez. Porque se eu parar pra poder pensar, de protagonismo nessa temporada, a Domitila tinha que estar no final. Sim. Não, certeza. e você vê, ela tinha torcido os cactos, né? Parece que a Juliette declarou, mas é tão maluco que a maior rejeição é da Paula, né? Se não me engano. Sim. Porque ela criticou a Juliette no início do programa, foi por causa disso. Pra você ver que loucura. Claro que na época eu queria que ela saísse, mas essa rejeição, tem gente que fez coisa muito pior ali dentro. Pra ela ter rejeição que ela teve, foi isso. A torcida da Juliette votou contra ela. Apesar de agora, eu acho que a Juliette não se engajou tanto na Domitila também, Ela não só sei. postou um storyzinho na noite anterior. Mas foi isso, quando ela detonou ali, ganhou a birra dos cactos, acabou. Você não pode Mas falar nada É que... porque eu acho que, na verdade, os cactos migraram pra padaria do Arthur Aguiar e agora migraram pro Doc Shoes. Então, acho que Nossa. tem há uma migração dessa milícia digital. É. O Wallace Graciano que falou essa palavra aqui nos Milícia programas, que- eu achei maravilhosa e eu uso até hoje. Porque, na verdade, é isso. É uma milícia que se une e vai votando e também não descarta o uso de robôs. A gente sabe que É. A os da edição- 700 milhões no ano passado, né? do vencedor, a Mayra Cardis, com certeza teve uma ajuda, isso com certeza. Nossa Senhora. Mas de toda forma, assim, às vezes é difícil. É assim, o que a maioria acha que é bom. Mas quem se engajou com esse programa? Sabe? Assim, não existia uma torcida difusa. Sim. Não tinha o pessoal que falou, não, quero muito que a Aline ganhe. Não, quero muito que a Domitila ganhe. Porque todo mundo abriu mão. Ninguém Por tava isso que a aguentando Amanda mais. ganhou Então foi um esse tal do poder deixa que eu ela ganhou. deixo. Tipo assim, o Fred, eu não me comprometo. Aí o fulano também não se compromete. E o programa não acontece, e aí esbarra na audiência e não É por isso que no resolve. início ela falou do Fred, eu tinha um pouco de birra, mas é uma pessoa que no início mostrou que acho que iria... Sim. No início eu achei que ele, não, vou fazer, vai acontecer, tanto que ele voltou tão murcho. O Fred Nicásio, eu acho que ele teria potencial Ele teria com um outro potencial. grupo de pessoas. É. assim. Sim, se É. fosse em Aquele grupo. outro Mas é por isso que BBB eu também. tinha pensado que na volta dele nessa repescagem, se a Tina tivesse voltado, talvez desse um outro ânimo pra ele. Que juntaria Fred Nicásio, Tina e Domitila. Sim. Voltou Poderia Larissa, ser uma né? coisa mais forte ali e eles desabrocharem mesmo. Irem adiante com até mesmo
levando as pautas, os pensamentos que eles acreditam. Mas o Fred parece que ele voltou pra repescagem meio que forçado, o Fred Nicásio. O Fred Bruno desistiu, eu achei super coerente com a atitude dele, que ele Sim. falou assim, gente, eu tô com saudade do meu filho, ele já tinha falado que queria sair e tal. Beleza, concordei com a atitude dele, achei massa ele ter tido essa sinceridade. Coisa que outros participantes, ele poderia ter tido essa sinceridade e não ter participado da repescagem, porque você via que até mesmo lá aquela casa secreta que eles estavam, que eles não estavam à vontade. Não. O Fred Nicásio é uma dessas pessoas. Ele não estava à vontade, parece que ele realmente foi forçado para a repescagem. Uhum. E eles erraram tanto que eles até mostraram no quarto do líder, lá com a Bruna e acho que era a Amanda, que tava vazou, lá sem né? querer, vazou a câmera da casa. Eles tiveram que falar assim abertamente, pô, então tem uma casa realmente acontecendo. Todo mundo lá, pode ser que eles porque voltem. teve Oi. isso mesmo, é. Teve um vazamento, tipo. Então, eu acho que foi uma temporada cheia de erros, que a equipe do Boninho precisa realmente repensar nessas coisas. Inclusive, a Globo começou a fazer uma pesquisa com os assinantes do Globoplay Globoplay, para tentar entender o que aconteceu, por que teve esse desinteresse. É tanto que na reta final agora do Big Brother, a Globo liberou o sinal do pay-per-view para quem não é assinante. Nossa. Liberar mesmo, porque acredito que nem assim Não. Deve ter dado. deve ter dado audiência. Não. Eu também acredito que não. Eu quero saber, inclusive, como é que foi a audiência de ontem à noite. Porque se teve essa votação fraquíssima, você faz ideia como é que foi essa votação, acabando quase 1h da manhã. Nossa. É, e com falhas nesse programa Não, final, você né? comentou, o povo errando música. A apresentação musical, o pessoal também não tava Nossa, zero os jurados do The motivados. Voice, Senhora. É, Gente, a primeira música que eu só vi, a primeira música que eu Eles falei assim, erraram gente, a não dá. letra. O Mumuzinho tem toda a vida, mas a Isa e o Carlinhos Brown. e a Isa, ela tá assim, eu adoro a Isa, né? Admiro. Eu falei assim, Isa, minha filha, faltou o ensaio. Comparece. Não, é, eles né? erraram. Tipo assim, o Carlinhos Brown e a Isa, tipo, totalmente. o Carlinhos acabando. Brown inventou uma letra lá que eu tô É. assim, não conheço esse trecho. E o Mumuzinho lá tentando, assim, pelo menos vamos dá o conseguir. sangue, Aí no tipo assim, refrão vamos. tava indo. Mas depois fica assim, gente. O programa foi difícil de assistir. Baixo, tipo, afinal, o povo brincou, foi baixo orçamento. Geralmente eles montam, foi dentro do estúdio, não foi do lado de fora. Lá Bizarro. no quintal, não, Mas mas eu que acho que chama de também jardim. imagina uma avaliação interna, assim, vale a pena fazer uma super estrutura pra um Big Brother que terminou já flopado? Flopado. Eu pensei nisso. É. Falei assim, tá tão flopado, sabe que vale realmente? Falei assim, Ué, já mas tem... vale, já lançaram a próxima, ué. Então, pelo visto, vai Mas assim, vai é aquela valer. coisa, é expectativa. Inclusive, eu acho que em números e até em dinheiro, o fracasso, por assim dizer, dessa edição pode impactar na próxima. Sim. Então, assim, isso que o Renato tá falando é urgente e flagrante. Eles precisam Tem muitos mudar. patrocinadores, mas tem uns também, ele cai, assim, diminui. Tem uns ali que eu nem conheço. Tem uns patrocinadores ali também. E tem mudado, mas não deixa de ser uma arrecadação É muito alta. altíssima, Tanto quando né? sai a loja Expressiva. americana, que era nos patrocínios Master, saiu, entrou logo, nem passou nem meia hora, já entrou no Mercado Livre. As pessoas ficam É que interessadas. tem uma e lista tudo. de espera, né? É, Tem uma tem lista de uma- espera. Então, pra Globo isso não é um problema. É tanto quando saiu a Fiat, entrou a Chevrolet, GM, é. que deu o carro mais caro da história, né, do Big Brother. Mas é engraçado, geralmente eles lançam a próxima temporada já durante, ao longo da. É isso que acontece? É. Que eu não tava Acontece. lembrando. Sim, acontece. Eles fazem isso. Então já estão fazendo isso. E como o Boninho já deu um spoiler que vai vir mudanças pra edição Amém. da temporada, Tem que É. vir. e já viu essa informação que parece que vai ter um terceiro grupo, É. que é uma coisa que eu fico olhando assim, analisando com muito cuidado pra saber realmente o que vai ser. Teve o colunista Gabriel Perlini do Portal IG, que ele falou que esse terceiro grupo seria talvez ex-participantes de outros realities, de incrível. outras emissoras. Jojo inclusive. Marontini é meu sonho. É, porque vai ter um pipoca, ele falou que vai manter pipoca, vai manter camarote, e vai ter essa terceira via aí que a gente não sabe o que é, né? Essa terceira via aí começaram a pipocar o nome de Nicole Balls. É. Gente, Maravilhosa. Já participou de vários realities, É. Fazenda, Power Sonho. Couple. Então, assim, Nicole Balls e Jojo Todinho. Jojo Todinho diz que Deolane, era uma vontade. Deolane acho que Deolane não não. vai por Deolane causa dos não. barracos da última mas Mas fase. Jojo né? maravilhosa. É. Mas diz que Jojo Todinho era uma vontade antiga de Boninho para Sim. o Big Brother. E ela já tá rasqueando na Globo já. É. Ela já foi danças Então, será famosas, né? que Ele tá participando da Danças Copa do Famosas, Mundo. ela apresentou É. o programa Ela Copa, já fez tem vários projetos ali dentro, Flertado ali com a Globo participa mesmo. com frequência do Domingão com o Hulk. Uhum. Então, ela tem ali, e tem um programa no, não sei se é no Multishow, no GNT, né, que é um programa, um talk show que ela apresenta. Então, ela já tá ali, naquele ambiente, né, do Grupo Globo. Sim. Eu confesso que eu gostaria de ver realmente Jojo Todinho. Mas, Tem gente falando de ex-BBBs também, pra pegar BBBs que marcaram, tipo a Tina da Panela, o Ai, próprio gostaria Gil. da Tina da Tina. Panela. A gente já Sim. brincando, eu vi ontem esse burburinho, poderiam já teve um com ex-participantes.
Teve. Botaram Sim. o Dom, inclusive Marcelo Dourado ganhou. pela Ganhou na né? segunda Mas participação dele. gente que marcou e, tipo assim, igual isso mesmo. Esse povo aí que se. Gil voltar. De Ana Ai. Paula. Ah, não Gil sei não porque ela volta, foi não. expulsa, Não né? volta não, mas um Gil não sonho. volta, mas Podemos- seria- Podemos É. sonhar? Eu colocaria a Ana Paula Renault. Ana Paula Renault. Ela é Tina Paneleira, incrível. um povo assim, um alemão, não sei. Eu colocaria os ganhadores morais dos Big Dos Big Brothers, Brothers. Sim. sabe? Aqueles que não ganharam mas o Mereciam prêmio, mas ter a gente ganhado. sabe que o prêmio deveria ser dessas É. pessoas. Só pra ter, mas eu não gostei. Eu acho até uma meio Amanda pra mim. Não é que é médica, não. Mas ela teve uma trajetória muito mais interessante. É, assim. Uma coisa que eu teve. lembro muito da Thelma foi aquela briga por causa do miojo. Uhum. Quando o Lucas não deu uma estaleca, Taleca, porque ele tinha miojo. E ela brigou com ele, assim, foi um rendezvous. Os miojos de Mas Prior. aí me fala que É. não é uma pessoa que destacaria, que eu também é muito. Eu preferi. O Babu, pra mim, é o vencedor daquele Sim, produto. pra mim o Babu vencedor. Babu. Ele era eu meu favorito. Eu era 100% Babu e Prior, então assim. Eu também. Eu queria o Babu. Pra Também mim queria o seria. Babu. Eu Ele é não me pra conformo. É igual o Gil do Vigor. São pessoas que deveriam estar no top 3. Sim. É. Com certeza. Sabe? Mas eu gostar muito de pegar esses ganhadores morais das temporadas e colocasse Poderia ser. nesse programa, nesse BB24. Não sei se é isso que Boninho está pensando, mas talvez seja mais interessante, que as pessoas vão querer Sim. assistir, talvez dê mais engajamento. Até mesmo, já que eles foram ganhadores morais, as pessoas podem até mesmo se engajar numa votação, tipo assim, Pra fazer fulano justiça, agora tem né? que ganhar. E, Fulano tipo tem que ir assim, até a final. dependendo, igual o alemão, por exemplo, pra voltar pra mídia, né? Então, tipo assim, pode ser que essa galera das antigas aceite o convite pra, tipo, pô, preciso voltar ali. Bambam. Pois é. Não, Bambam não queria, não. Tem umas coisas que não precisa. É. Vamos deixar se o Acho que passado ele lá. já tinha voltado também, né? Ele Depois chegou a voltar, foi, é, Ah, não mas foi, ele pediu não pra deu sair, certo. não foi? O Dom, ele Ele- voltou. É o Domini, a Fanny, A Namara. a Ma- Isso que eu ia falar. Namara. a Namara. A Namara, eu gostei dela um tempinho, assim, mas... A gente tinha potencial, mas eu acho que tudo é muito difícil. Assim, a gente tá falando, tá, vamos trazer os antigos. Mas alguma coisa tem que mudar, acho que até externamente, porque a pessoa já entra na casa, igual você falou. A Manu Gavassi tinha uma estratégia, essa estratégia foi copiada. Nossa. A pessoa já entra na casa com uma cabeça, a frustração deles nos programas pós-eliminação, quando o número de seguidores não tinha aumentado nada, era uma Sim. coisa assim, triste de ver. Sim, e muitos não passaram de 1 milhão de seguidores. sim. Até o ano passado tinha participantes que, quando o nome era anunciado, né, que ia entrar na Já casa, subia de uma vez. o Vini, por exemplo, ele Vini, no ano 1 passado, milhão em um em dia. 24 horas, É. ele tinha mais de 1 milhão de Nossa, ele seguidores. também era chato E demais. eu acho que a audiência já entendeu isso, sabe? Assim, eu não vou dar banca, não vou dar moral pra uma pessoa que não me dá entretenimento. Porque aí vem a questão, as pessoas entram no programa hoje, né, tem entrado no Big Brother nos últimos anos, não de olho no prêmio final. Uhum. Porque, ok, esse ano foi 2 Quase milhões 3 880 mil, quase dobrou, né, Não, o e a prêmio Amanda até ganhou então. um monte de carro, ganhou muita coisa. Ganhou quase 4 milhões em prêmio, não juntando tudo. Nossa. Só que as pessoas, elas não estão entrando mais com um foco no prêmio. Elas estão entrando com foco em seguidores, porque elas querem se tornar Sim. A própria influenciadores. Larissa já é professora de educação física, já saiu falando isso, vai ser influenciadora. Já. É esse o objetivo das pessoas, serem influenciadores e ganhar dinheiro na internet. E aí, Só pra que pra envolve se muita esforçar? coisa. Se são sem graça, como é que você vai se tornar um influenciador? Como é que as empresas, as marcas vão anunciar com você? Uhum. Porque, de verdade, dessa temporada, eu não sigo ninguém nas Eu redes também sociais. Eu não sigo, não. Porque Eu sigo ninguém profissionalmente, realmente... assim, até que acabei seguindo. Não, Mas, eu por não por segui. vontade, eu não sigo, não. Não, eu preferi entrar esporadicamente pra saber o que estava acontecendo do que realmente seguir. Uhum. Assim, eu sigo a Juliette até hoje, eu sigo o Gil do Vigor, Nossa, eu não sei. João. eu sigo o João, a Camila, eu sigo a Jade Picon, eu sigo Vitória Tube. pessoas. Vitória Tube, minha ganhadora também. Ainda Eu amo sigo Vitória Tube. ela. Eu amo Vitória Tube. Mas eu não vi ninguém que realmente fala assim, eu vou seguir essa pessoa, porque essa pessoa é carismática. Porque eu vou sentir saudade vou disso sentir e disso saudades. que ela fazia. Não tem. tem isso. Então, um BBB que eu acredito que vai entrar realmente para aquele grupo de temporadas que a gente não vai lembrar, assim como o BBB 19. Não faço ideia do que aconteceu no BBB. 19 da Paula ou da Da Gleice? Paula von Sperling. Mas eu penso muito que, tipo, a Você nem Amanda lembrava. vai ser igual o Arthur. Tipo, aquele campeão que... Ela vai ter Ninguém após E ele esperava mais, porque ele já era famoso, Sim, né, após cantor. dele... Que isso, gente? Ele tá fazendo publi de... Tipo, Não, tá joguinho virando piloto de proibido. automobilismo. A gente fez até essa matéria outro dia aí. Então, Isso. assim, Ele, por exemplo, os outros participantes, os campeões, por exemplo, ganharam contratos com a Globo, pelo menos para um Sim. período. Ele não ganhou um contrato com a Globo. ele não ganhou, não. Por mais que a Globo tenha passado por toda essa formulação, dispensando algumas pessoas do elenco, mas todos os ganhadores até então sempre ganhavam, tinham um contrato Sim. estendido com a Globo. Ele não teve. Ele não participou dos programas. E quando ele foi, por exemplo, no encontro com a Fátima Bernazão passado, que foi cantar, que teve uma apresentação péssima. Que eu falei assim, deveria da ter ficado em casinha. casa.
Ai, que Porque vergonha. desafinou Mas a tanto. Amanda, não sei se ela quer muito mexer, também ela é médica, não sei se ela quer essa coisa de também ficar famosa, não sei. Se é muito a Ai, vibe mas eu dela. acho que a galera, tipo assim, acaba que vai pro BBB já querendo mudar É. de rumos da vida, sabe? Então eu acho que vai ser a pós de centavos, enquanto algumas pessoas ainda têm um certo potencial. Eu acho que a Domitila, por exemplo, Sim. ela vai conseguir colher mais Olha o frutos. Fred já era conhecido, Fred É, Nicasso, o acho Fred que sim Nicasso, também. até mesmo o próprio Fred Os Bruno. Impedidos, né? Mas não vai ser como nas outras temporadas. Eu acho que, por exemplo, igual teve projetos de reality não, de documentários de outros participantes das outras temporadas. Esse ano, por exemplo, eu não vejo. Deus me Não, Não livre. tem ninguém ali que Ninguém vale a aguenta conta. mais, não. E não vale o investimento. Não vale investimento. Então, são várias coisinhas aí. Eu acho que o Boninho tem um bom tempo aí pra colocar a mente aí, Vai raciocinar trabalhar. Pode e usar esse resto trabalhar. indiano aí pra poder pensar. Pra já ir no ano que pensando vem. que a gente tá ainda no finalzinho de abril, começando maio, até dezembro, né? Esse programa ele tem que dar uma reformulada grande Uhum. pra gente ver como é que vai acontecer. E eu tô pessoalmente chateado porque eu amo Big Brother Brasil e é uma coisa horrível Sim. chegar num final de temporada depois de 20 anos de programa e terminar assim, sabe? Olhar e falar, é isso? Outra coisa que eu acho também que precisa ser revista é a duração do programa. Ah, não. Nossa Senhora. 3 meses é muito. 3 meses eu já acho que já tá cansativo demais. Sim. São outras Mais duas de coisas. 3. 3 meses e esse tanto de gente dentro da casa. Misericórdia. Sim. Chega uma hora que Ainda você perde o controle, né? Quem tá dentro? É. Quem não tá mais? Quem não tá? Ainda mais que teve esse Entendeu? tanto de gente que foi sair e voltou, né? Ainda E teve tanta isso. gente só fica dormindo, né? Que eu não lembrava que existia, Eu né? estou confusíssima. Confusíssima. Marvila, realmente, eu fui lembrar na reta final que ela Quem é tava Marvila, lá, aquela- né? Durou muito, verdade. Mas Nossa. tem tempo. Inclusive, hoje é aniversário da Globo, então é um clique pro Boninho, que você já abriu o aniversário da Globo, ele já pensar, falou, ó, Globo, ano que vem eu vou te dar de presente uma edição, altura. Vou manter meu emprego, tá? Não me corte, porque eu preciso, né? Pensar assim, BBB. Não né? que seja. Mas, assim, ele realmente precisa de uma reformulação. E essa coisa, assim, 1 milhão de participantes, né? Tipo, uma volatilidade grande, tipo, fulano está, fulano não está. E confusão na regra, coisa dificílima de entender. Uhum. Uma duração até de tempo, sabe? Assim, esses 100 dias que agora o programa dura tem muito a ver com o Big Brother 20, que foi um sucesso, que eles precisaram Sim. estender por Eles conta da prorrogaram, pandemia e tal. Esse programa mais por causa da pandemia, né? Que eles Ano estavam passado, tentando e dar mas como é que 21 ia manteve fazer. também. 21 também foi isso também. Foi. Foi, mas assim, fez sentido por causa do momento e fez sentido também porque a edição era boa. Mas tem duração de tempo também, gente. Assim, sinceramente, eu levanto cedo pra trabalhar. Eu não consigo ficar assistindo o jogo da Não, Discord não até dá. 2 horas da manhã. Não tem Não. cabimento. Não dá. O programa Não dá. começa às 11 horas da noite e ir até 2 horas da manhã. Eu fico com dó da gente, a gente, né? Renato Lopretti só. Renata Lopretti, só. eu entendi nesse ano literalmente o que Renata Lopretti sente, sabe? É. Condolência. Coitado, Renato ficou até ontem, ele e Jéssica Malta ficaram Tá, assim. até 1 hora da manhã, vai acompanhando, porque realmente precisa rever isso tudo. Uhum. Boninho precisa entender também que o trabalhador brasileiro Sim, gosta de assistir o exato. programa. Porque de verdade, se não reformular, eu sinceramente, igual a Bruna falou, eu quando começou o BBB eu era muito fã, eu acabei desanimando, voltei a vir na pandemia. Pra mim tem que acabar, porque ficar desse jeito, essa canseira de ficar... Se não for pra poder renovar e trazer não um vale gás, a pena. é melhor Porque vai não frustrar, existir. inclusive, quem é muito fã. A Aí coisa não dá. mais sensata seria juntar Boninho e Calério. Quem? O Calério Do- da do- Da da Fazenda. Carelli, de Fazenda. Ah, seria interessante fazer um Seria híbrido incrível, de... porque os dois... A Fazenda o que- BBB. Ou Casa dos Artistas, gente. Pra mim, o melhor reality que já teve todos. É o primeiro Casa dos falta em Artistas. um, É tem melhor. outro, entendeu? Pode ser Foi. BBB em Fazenda. Porque sabe? o que tá na cabeça de um, tá no outro, entendeu? Aí é a junção. Mas eu concordo com os artistas, inclusive queria Supla. É o melhor. Supla pra mim é um personagem interessantíssimo. Gente. Ai, já Gente. pensou se no BBB É, 24 Já que vem não uma vai pegar de pessoa- ex-realities, Papito. então. Gosto. Gosto de O papito. Alexandre Papito. Não, o melhor reality de todos, pra mim, é a Casa dos Casa dos Artistas, a Artistas. primeira. Do Supla e da Bárbara Paz. É a melhor de todas. Gosto Queria, disso. poxa, Supla é um personagem É, interessante. ele Bárbara seria Paz acho que já bacana, passou tá pra vendo? outra coisa. Boninho, anota aí nossas dicas, tá? Anota aí. Fica a dica. Cadê? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês no nosso último É Tempo de BBB desta temporada. Falamos mal, demos nossas opiniões aqui ao longo destes 3 meses de programa. Muita Abrimos coisa o legal. coração, mas assim, porque a gente gosta do programa, é por isso que a gente Sim, também tem que exatamente. criticar, né? Meu sonho um dia é lá, viu, Boninho? É. Ah, anotado. Aí escreve já aí, Giovana. Já A pessoa escreve, que já tá já foi aberta as várias inscrições. vezes. enfim. Boninho, eu prefiro não opinar. Meus advogados comentar. agora falaram aqui, não fale. Mas tenta, vai que as Não, não vou inscrições estão conseguir. abertas. Já teve jornalista, inclusive isso daqui a Ana Paula mesmo é jornalista, o Adriles é jornalista. Conhecido de todo Um dia, mundo. quem sabe. Já teve Tenta, a gente que- vota em você, mas não seja planta, porque a gente vai falar mal. Não. É, A gente Que horror. vai fazemos falar mal. dossiês, tá? Teve colegas, ex-colegas aqui de jornal que já foram convidados para seletivas. Mas não Uhum. custa tentar. Vai.
Eu não vou porque eu não vou aguentar aquelas câmeras, eu não vou aguentar... Muita Nossa. coisa. Não vou aguentar muita coisa. Eu Muita prefiro não fazer minha informação. listinha Melhor não. aqui. Vamos continuar aqui falando. Ano que vem a gente volta pra Melhor, falar de descer na novo. linha que é melhor. Exatamente. E é isso aí. Ana Clara, Bruna, Giovana, obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada, Renata. Até 2024. BBB 24, se 2024. Deus quiser. Falo Deus. mal, mas volto pra falar. Por favor, ano que vem esperamos, né, segunda temporada de É Tempo de BBB também, junto com o BBB 24, com a torcida de que seja algo muito melhor. É isso. Pessoal, obrigado pela companhia nesta temporada, ao longo desses programas. Se Deus quiser, voltamos ano que vem. Até!